Irmãos, olha só, esse texto retrata um período muito obscuro para o povo de Israel. Esse texto, irmãos, é um período em que o povo estava numa dificuldade tremenda. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo debaixo do pecado. Aquele povo estava assim devido à sua infidelidade. E às vezes, irmãos, muitas vezes as dificuldades que enfrentamos é fruto, é consequência das nossas infidelidades, da nossa falta de compromisso com o Senhor. Porque quem não sabe obedecer vai ter que aprender a padecer. Ou como diz o pastor Nilson aqui uma vez, em 96, na escola você aprende A, B, C, D. Na igreja você vai aprender a obedecer. Ah, pastor, eu não gosto de obedecer. A porta da rua é sementinha da casa. Pode ir embora. Pode procurar outra igreja. E tem que ser uma igreja que não tem pastor. Que todo lugar onde tem pastor que é comprometido com a palavra de Deus vai ter que obedecer alguma coisa. É interessante que é bom para a vida da gente. Né? Isaías diz: eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. O povo estava andando segundo os seus pensamentos. Irmãos, é ruim, não é? Você já tentou dar a mão para alguém e ele não quer? Você está tentando mostrar o caminho e ele não quer? Deus falou assim: olha, eu estendi a mão todo dia a um povo rebelde. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que lá em Jeremias capítulo 4, o Senhor vai dizer, olha, no versículo 1, se voltares, ó Israel, volta para mim. Você já adulterou, você já fez tanta coisa errada, mas eu te aceito ainda, eu quero o meu povo de volta. Amém. Deus quer você de volta no altar. Deus quer você de volta aqui no altar. Muitos naquela época estavam irritando o Senhor. Isaías 65:3, povo que me irrita diariamente, que me irrita diante da minha face, de contínuo. O povo estava irritando o Senhor. No passado, como é que o povo irritava o Senhor? Aqui o texto é muito claro, né? O povo é muito claro, Deus é muito claro, que queima incenso a outros deuses, né? Sob altar de tijolo, que permanece em sepultura. Depois eu vou explicar essa parte. Então o povo estava na idolatria. O povo estava irritando a Deus com a sua infidelidade. Deixava de cultuar o Senhor, deixava de estar no altar, diante daquele altar feito para adorar ao único e verdadeiro Deus, e estava adorando outros deuses. Hoje seria assim: você deixar de vir à igreja, cultuar ao único e verdadeiro Deus, para ir lá na igreja católica, para ir lá naquela igreja onde não tem compromisso com o Senhor. Por quê, pastor? Qual o problema? Eles falam em Deus também. Lá eles falam na Bíblia, irmãos, mas um texto fora do contexto gera um pretexto. Você precisa entender que o Senhor exige adoração exclusiva. O Senhor exige adoração exclusiva. Ainda hoje, muitos estão irritando ao Senhor com a sua infidelidade. Estão adorando outros deuses. E talvez no meio de nós tem gente adorando outros deuses. Pastor, mas eu nunca adorei outro Deus. Você acha que não? Mas um dia Jesus Cristo disse: eu vou te explicar quem é o seu Deus. Claro que não está nessa linguagem, eu estou falando, para você entender. Mas quando eu citar o versículo, você vai entender. Deus falou, Jesus falou assim: eu vou te explicar para você aonde está o teu Deus. Quem é o seu Deus? Cristo falou assim: olha, aonde estiver o teu coração,
aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Em outras palavras, aquilo que é mais importante para você é o seu Deus. Tem pessoas que estão servindo ao Senhor, mas não é por convicção própria. Por causa do pai, da mãe, do esposo, do marido, do filho, do amigo, do colega. Não, nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Já pensou se fosse hoje? Você ora, você jejua, você consagra, você é dizimista, você é ofertante, e você ora, clama e o filho seu morre. O que você faria? A maioria começaria a reclamar. Já perdeu 10 filhos. Já perdeu toda a sua riqueza. Já perdeu toda a sua saúde. E nem assim ele reclamou. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Lembra o que Paulo diz? Eu vou mostrar mais lá na frente. Paulo diz, olha, eu lhe citei esse texto aqui hoje, em 1 Timóteo. Sabido é que desse mundo nada trouxemos. E sabido é que não vamos levar nada. Nós nada trouxemos esse mundo, diz Paulo. E sabido é que nada podemos levar. 1 Timóteo 6, versículo 6 em diante. Então, eu só preciso entender que todas as vezes que eu fico calado diante das falsas doutrinas, das heresias que estão ensinando por aí, eu estou compactuando com elas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a ideologia de gênero. Ela foi começando devagarinho, há 50 anos atrás. Lá em Deuteronômio 22, verso 5, está escrito assim: a mulher não terá veste de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Tudo que faz isso é abominação, é abominável ao Senhor meu Deus. Isso é Deuteronômio 22, verso 5. Então, havia uma diferença nos tempos bíblicos da veste da mulher e da veste do homem, para diferenciar o macho da fêmea. O macho é da mulher, o homem da mulher. No século passado, no século XIX, no século XX, veio mudando pouco a pouco. E com o advento da industrialização, as mulheres teve que trabalhar, teve que ir para as fábricas, teve que ir para muitos lugares, começar a vestir roupa de homem. Ela começou a tomar o papel do homem. A mulher começou a liderar a casa. E o papel de liderar a casa do homem: mulher não ama homem frouxo. Você tem que ser o macho na sua casa, o macho alfa. A mulher não ama homem frouxo. Mulher gosta de ser mandada. Não é que ela gosta de ser mandada, ela gosta daquele homem que tem pulso firme, que é gentil, que é educado, que trata ela bem, mas tem pulso firme. Não vai, não funciona, não é da vontade de Deus. Eu vou fazer isso, que é a vontade de Deus. Então, isso foi mudando aos poucos. Antigamente, a roupa da criança, da menina era rosa, do menino era de outras cores, não era? Mulher brincava de casinha, de boneca. A molecada fazia uma bola. Quando era na roça, pegava uma lobinha lá e jogava bola, não é? Foi mudando. Antes você batia um olho na rua, você sabia quem era homem e quem era mulher. Hoje você pega alguém, não está dando para identificar mais quem é homem e quem é mulher. Porque as mulheres estão andando que nem homem e os homens andando que nem mulher. As mulheres estão falando que nem homem, estão andando daquele jeitão deslocado de homem e perdeu a sua feminilidade, a sua delicadeza. Sem contar que os caras bombadão aí, fortão, se você olhar demais para ele, aí esse negão aí, vai dar problema, vai, Deus? O negócio está ficando feio, irmãos. Então, a ideologia de gênero, o que ela é? É uma afronta contra a família, é uma afronta contra Deus. Irmãos, entenda uma coisa: se a família for destruída, a igreja vai ser destruída, a fé vai ser destruída. Nós estamos irritando o Senhor, que não estamos defendendo. Irmãos, eu não estou falando que você ser contra
é homossexual, não estou falando isso. A Bíblia diz amar a todos. Nós devemos amar. Eu posso amar alguém, eu posso dizer eu te amo em Cristo Jesus, mas não concordo com o que você faz. Deus não te fez assim, mas mesmo assim você pode amar e respeitar as pessoas. Educação e respeito é diferente de aceitação. Estão entendendo? Você pode amar, respeitar, mas mesmo assim falar, o Senhor quer outra coisa de você. Você pode amar o ser humano como ele é, mas ele tem que saber sua posição como servo de Deus. Mesmo porque lá em Romanos diz que aquele bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que se aprova, Romanos 14. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou aceitando. Deus criou o homem e criou a mulher. De dois homens não sai uma família. De duas mulheres não sai uma família. Mas de um homem e de uma mulher vai gerar outro ser. E daquilo ali Deus vai abençoar. É interessante isso, irmãos. Passa a defender a família. Você que tem filho na escola, meus filhos já passaram, agora vem os netos quando chegarem. Mas você que tem filho na escola, acompanhe. Antigamente era livro, agora não sei se está tendo livro mais na escola. Acompanhe o que o seu filho está estudando. Acompanhe o que o seu filho está aprendendo. E quando chegar com o ensinamento errado, mostra que o certo é o que a Bíblia diz. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Não tem meio termo. Nós estamos irritando a Deus, nós estamos deixando de defender. Sabe por quê, irmãos? Deus, eu estou clamando há muito tempo ao povo rebelde, um povo que me irrita. Como é que a gente irrita o Senhor? Claro que não vai dar para falar sobre tudo, mas uma coisa que eu estava olhando aqui, o que estão ensinando nas igrejas, né, com respeito à ideologia de gênero, está entrando aos pouquinhos. Até o Papa entrou na onda disso aí. Está aceitando os homossexuais fazer parte da igreja. Irmãos, olha só. Se alguém quiser ser membro daqui da igreja, ele pode. Independentemente de quem ele for. Viu, irmãos? A igreja é uma comunidade aberta. Você é honesto, você nem tranca com você. Chega um homossexual aqui amanhã, fala, pastor, eu quero ser membro da igreja. E se ele não quiser mudar, eu falo, eu te aceito, como você pode congregar e participar, só que você não pode se batizar. Para você se batizar, você tem que enquadrar nós vamos em regra da igreja. Mas frequentar a igreja aberta, que o Senhor te abençoe. Estão entendendo? Amém. Isso é o que a Bíblia diz. Eu não posso ser hipócrita ao ponto de falar que nós não vamos aceitar. Isso não existe, isso não vai acontecer mais. Nós temos que adequar, e eu preciso entender que a porta está aberta da igreja, mas a porta do céu continua estreita. Tem regras para entrar lá. E uma coisa que está irritando ao Senhor é o que começou no finalzinho do século XIX, começo do século XX. No Brasil, ela foi muito divulgada através de um missionário americano chamado Kenneth Hagin. Tem até um dos primeiros livros que ele lançou, tem até hoje. Era a teologia da prosperidade. E alguns pregadores para seitas neopentecostais. O que a teologia da prosperidade ensina? É uma corrente doutrinária, que eu estou lendo a definição do dicionário, que defende que os cristãos, é uma das definições, foram criados por Deus para prosperar em todas as áreas da vida. Todo sofrimento é visto como falta de fé, falta de determinação e vitória. O crente bem-sucedido é aquele que tem fé em Deus. Ele tem saúde plena, física, espiritual e emocional. É um super-homem. Até o super-homem tinha criptonita que atrapalhava ele. A teologia também prega a riqueza material. Ficar doente indica falta de fé em Deus. Engraçado, mas Paulo era doente. Ele tinha um problema. Narcisista. A pobreza não faz parte dos planos de Deus
para o cristão. Aí agora eu vou te dizer, esses supostos pregadores, homens de Deus do passado, diz todos os homens do passado eram ricos. E eu digo, era do Velho Testamento. Eles citam, Abraão era rico, é o pai da fé, não era? Era rico. Davi era rico. Isaac, Jacó, todos eles eram ricos. Por que eu tenho que ser pobre? Só que eles acreditam nisso, irmão. Só que eu te pergunto, quem lê Bíblia aí, quem lê história, qual dos apóstolos eram ricos? Hein? Qual? Como é que eles morreram? Vamos, irmão. Você já leu em Hebreus 11? Fala dos heróis da fé. Lá no finalzinho tem uma sentença que muita gente ignora. Todos estes morreram sem ter alcançado a promessa, mas creram naquele que fez a promessa. Olha aí Hebreus capítulo 11, finalzinho. Então, irmãos, eu preciso entender, olha só como o Billy Graham falou, não é pecado ter riqueza. O que é pecado? A riqueza de ter. Né? O homem mais usado por Deus, falei que ontem, do Novo Testamento, mais da metade do cristianismo se deve, segundo historiadores, a esse homem chamado Paulo. Mas esse homem passou até fome. 2 Coríntios 11, 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. O homem passou fome, o homem passou dificuldade, não tinha roupa para vestir. Mas engraçado, todo lugar que ele chegava, um milagre acontecia. Irmão, não é pecado ser próspero, mas entenda uma coisa. Não é porque você é próspero, quer dizer que você é salvo. Não é porque você tem riqueza, quer dizer que o Senhor, essa riqueza provém do Senhor. Né? Tem muita gente rica por aí, que a riqueza dele não foi ganhada de forma lícita. Paulo não era rico, mas sua riqueza era o Senhor. Olha, tirando, primeiro, vamos dizer assim, o primeiro milagre registrado, vamos dizer o primeiro milagre do Novo Testamento, registrado no Novo Testamento, está em Atos capítulo 3, né? Primeiro milagre, por assim dizer. Pedro e João subiram para o templo para orar em torno de 3 horas da tarde. Na hora nona, tinha um homem pedindo esmola. E eles estendeu a mão pedindo alguma coisa para Pedro e João. O que é que João, Pedro e João falaram? Eu não possuo nem prata, nem ouro. O homem já tem com ele da mão, acabou, queria prata e ouro. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Então eu vou ganhar alguma coisa vai me dar. Pessoas, quem sabe vai me dar comida, alimento, veste. O que eu tenho, eu vou te dar. Ou seja, o que você podia ter falado, o meu tesouro eu vou te dar. A minha riqueza eu vou te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Tomou ele pela mão, o homem andou, levantou-se andando e entrou para o templo, saltando e pulando de alegria. Amém. Irmãos, você pode não ter riquezas, mas você pode agradecer pelo que você tem. Você tem que ser cheio da presença de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe com as riquezas desse mundo. Seja fiel no seu trabalho, administra bem o seu dinheiro, gaste bem do que você ganha, e você vai prosperar, e você vai enriquecer, você vai melhorar cada dia mais, porque Deus está te abençoando. Não é porque você é dizimista, não é porque você é ofertante, é porque você é salvo por Cristo e você obedece a sua palavra. Que quem é dizimista ofertante, ele agradece ao Senhor porque Jesus deu a vida por ele na cruz. Então ele dá parte daquilo que ele ganha para sustentar a obra. Mas não é para comprar a bênção do Senhor, é como gratidão, né? Então no passado o povo de Deus deixava de ir à igreja para buscar revelação com os mortos. E ainda só para, como eu citei aqui,
Paulo, o homem de Deus chamado Paulo, o grande apóstolo, ele explicou a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz a Timóteo de uma maneira maravilhosa, ensinando aquele jovem como é servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, mas a piedade, vamos voltar no versículo 2, 3, se alguém ensina de outro modo, e não conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas e palavras, das quais surgem invejas, porfias e injúrias, mas suposições, contendas perversas, de homens corruptos, da mente destruída da verdade, supondo que lucro é piedade. Apartai dos tais, mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos a este mundo, e certo é que nada podemos levar dele, tendo porém comida e vestuários, sejamos com isso contentes. Aí é a sentença do versículo 9, mas que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, todas elas nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Aí o versículo 10 todo mundo conhece, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Nessa cobiça alguns abandonaram a fé. Então, é pecado você ser rico? Não. É pecado você querer melhorar? Não, você tem que querer uma melhora. Mas você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você tem que orar e buscar e falar: Senhor, eu não quero te irritar, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero abençoar outros. Então, no passado, outra coisa que se voltando em Isaías 65, 4, assentando-se junto às sepulturas, passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Cada vez que alguém busca essas igrejas que prometem revelação e profecia, está correndo atrás do vento. Isso aqui, irmãos, é quando eles iam para as sepulturas, havia uma cultura de que ali eles tinham um ambiente que eles tinham a revelação daqueles que já morreram no futuro. Né? Supostamente eles estavam em uma outra dimensão, então eles tinham a revelação do futuro, chamada necromancia. Então Deus nunca gostou disso, até proíbe. Agora, irmãos, muitos estão correndo atrás dessas igrejas. Uma coisa que eu vou te falar para você: não existe dom de revelação. Existe? Ele na Bíblia tem? Conhece a Bíblia algum lugar de revelação? Não tem. Deus falou através de Daniel: o Senhor, Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Mas quando foi que Ele revelou para Daniel? Depois que ele orou 21 dias, depois que ele clamou, depois que ele entrou em oração e falou com o Senhor. Ele disse isso, não foi nem nada depois da campanha de 21 dias de oração, que muitos acham que ele fez. Não foi depois daquele dia. Ele falou quando Deus revelou para ele o segredo. Ele falou assim: agora eu sei que o Senhor revela o profundo e escondido, conhece quem está em trevas, com o Senhor mora na luz. Então, ele revela assim. Você não precisa correr, porque quando você ora e tem comunhão com Deus, Deus vai falar com você de alguma maneira. Mas como eu disse aqui ontem, o que o Senhor mais gosta de falar é através da Bíblia, é através da sua palavra. Eu não posso ser hipócrita a ponto de não ensinar a verdade para você. Nós estamos irritando o Senhor, irmãos. Muitas vezes nós estamos irritando o Senhor porque muitos deixam de vir à casa de Deus para assistir um culto pela internet, para ver um pregador, para ir em determinadas igrejas. Se você tem comunhão com o Senhor, não precisa preocupar. Isaías 65:5 é quando Deus fala com o povo de Israel: olha,
eu acho que eu sou melhor do que você, nós estamos irritando o Senhor. Hoje nós não falamos isso. E diz: retira-te de mim, não chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Deus fala assim: esses são como fumaça no meu nariz, como fogo que arde todo dia. Irmãos, para de se achar. Pega em Atos 14, 15. Para de achar que você é o mais importante. Irmão, se você ora, talvez você fale: ah, pastor, eu oro muito, consagro muito, eu jejuo muito, e eu te falo: irmão, você não faz mais que a sua obrigação. Ah, mas no fulano de tal, ele não ora, não lê a Bíblia, ele mal vem no culto e Deus abençoa ele. Irmão, mas ele tem fé e você não tem. Entenda, fé é quando a pessoa lê, ele ouve e ele crê em Deus. A fé dele é suficiente. Lembra quando Paulo estava pregando? Paulo, Pedro, muitas vezes aconteceu. Diz ali que o Senhor estava em determinado lugar e o apóstolo viu que aquela pessoa tinha fé para ser curada. No outro lugar diz: Enéas, levanta-te. Paulo viu, o apóstolo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Você tem que acreditar. Você tem que crer. Olha o que Paulo diz, dizendo: senhores, porque fazem essas coisas, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele é. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Entenda uma coisinha, irmãos, bem simples na sua vida. Nós somos seres humanos. E por mais que você ore, que você jejue, que você consagre, saiba de uma coisa: você é capaz de cometer qualquer pecado, qualquer coisa, porque nós somos seres humanos. Você ainda é capaz. Você é capaz, você tem que entender. Por isso que Cristo disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que está a sua vida hoje? Será que você não pensa que você é melhor do que muitas pessoas? Será que você não está se achando? Ah, eu não preciso ler tanta Bíblia não, mas não. Eu não preciso orar tanto, não preciso ir na igreja tanto. Não é assim que funciona, irmãos. Deus pode te usar até para ressuscitar os mortos. Deus pode te usar para curar o paralítico. Mas saiba de uma coisa: a glória não vai ser para você, a glória vai ser para Ele. Lembra que eu li aqui ontem sobre Paulo? Se for para me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar porque eu sou fraco. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Diz Paulo, diz o Senhor para Paulo. A hipocrisia voltou, irmãos. Estamos achando que a gente não precisa mais de Deus. O que eu não expliquei aqui, e na teologia da prosperidade, eu lembrei agora, é que eles ensinam, principalmente isso aqui que foi difundido no Brasil, com o chamado suposto missionário R.R. Soares. Eles ensinam um dos seus livros. Ele teve o absurdo de falar: Davi não tinha Espírito Santo, nós temos. Davi tinha que esperar, nós não temos. É só você determinar e receber. Não, está determinado, eu já determinei. Determinei a vitória. Você está trabalhando? Você está orando, buscando? Se você determinou a vitória material para a sua vida, se a bênção que você quer é material, não está determinado, e aí? Você está trabalhando? Você está correndo atrás? Não, então tem que determinar que jeito? Você está jogando a loteria? Isso só pode ser, não é? Você precisa entender uma coisa. No passado, a igreja ensinava que não era determinar, era clamar, insistir. Lembra da viúva? Todo dia era lá: Senhor, julga a minha causa. Todo dia.
Até o ponto do juiz falar: olha, bem que eu não temo a Deus nem aos homens, mas essa mulher está me amolando tanto que eu vou julgar a causa dela, para não ficar livre dela. O Senhor estava ensinando: não insista. Lembra de Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. É 2 vezes você tem que pedir, você tem que insistir naquilo que você quer de Deus, porque Ele tem o poder para abrir a porta que você precisa. Amém. Irmãos, eu gosto quando Caleb chega diante de Josué. Caleb agora estava com 85 anos de idade. Fala para Josué: Josué, você lembra que quando nós viemos espiar essa terra, Deus me mostrou, se não me engano, o Monte Hebron, e aquilo ali que nós espiamos, Moisés falou: aquela terra será sua, e para toda a sua descendência. Caleb fala: olha, já tem 45 anos daquela promessa, me dá aquilo que é meu, que eu estou forte ainda para lutar e conquistar o que é meu. Já se ele pediu uma terra cheia de homens gigantes, uma terra de guerreiros. Caleb foi com a sua família, foi com a sua tribo lá, e foi lá e conquistou o que era dele. Ele não pediu uma terra arada e gradeada só para plantar, não, Deus. Ele pediu uma terra que tinha gigante. Ele foi lá para destruir os gigantes. Você tem que ser que nem Caleb, você tem que ter coragem. Você quer ter o casamento abençoado? Lute pelo seu casamento. Você quer ter filhos abençoados? Lute pela sua família. Você quer ter um trabalho abençoado? Lute pelo seu trabalho. Dê o seu melhor, não pelo que você ganha, mas porque você é um servo de Deus lá no seu trabalho. Você é um representante de Deus lá no seu trabalho. Dobre a sua língua, e antes, quando for falar alguma coisa que não é da vontade de Deus, abençoe e não amaldiçoe. Porque aonde você faz, você é cristão. Não importa se você tem cargo ou não, se você lê a Bíblia ou não, se você jejua ou não, todo mundo sabe que você é crente. Todo mundo sabe que você é cristão. E se você não der um bom testemunho, vão falar de você. Quando der errado, vai falar também, você crê que ele é, está querendo o quê, né? Então vamos dar o nosso melhor. Porque tudo está se repetindo. Ou como diz Salomão, lá em Eclesiastes: o que é, já foi, o que há de ser também já foi. Debaixo do céu não é nada não. Vamos estar se repetindo. Vamos ficar em pé.